Quem também está no mercado e trouxe reforço, Klinsmann, foi o Bahia. Trouxe o centroavante aí, o Oscar Stupinhan, jogador que estava no Hull City, né, time da segunda divisão do futebol inglês, que, enfim, é melhor do que muita primeira divisão de muitos países, né? Não é porque vem da segunda divisão da Inglaterra que, enfim, é um jogador abaixo, muito pelo contrário. Era o nome do tamanho que o Bahia estava trazendo aí de expectativa para o seu torcedor, ele preenche essa lacuna, depois de Everton Ribeiro, né, Caio Alexandre, enfim, certamente a torcida do Bahia talvez esperasse nomes, um nome de maior impacto. Certamente o Stupinhan não pelo menos de impacto, mas, enfim, tua análise sobre essa chegada e se ele chega aí para ser titular, o Evergol aí, se bem que o Bahia não está jogando como centroavante, né? Exatamente, né? Não está jogando como centroavante de ofício. Mas é um jogador que chega para ser titular ou chega ali para disputar posição, enfim, tem um jogador, um finalizador ali para um time que tem tantos jogadores que criam, né? Tem um meio de campo muito bom e o Oscar Stupinhan, o colombiano, vem aí para somar. Então, Fábio, eu concordo com essa questão que você falou, que não é um nome que traz o mesmo impacto que teve o Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas. É um cara pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Assim, eu acho que isso daí, beleza, já diminui essa expectativa e tudo mais dessa chegada dele, mas tem a grife, querendo ou não, de ser um cara que estava na Europa há muito tempo, jogou no futebol inglês 2 temporadas aí no Hull City. Eu acho que isso daí também serve um pouquinho para balancear essa questão. Caiu a expectativa um pouco sobre o nome, mas de onde ele vem sobe um pouco, eleva esse patamar. E eu vejo que o Stupinhan, assim, até tirando pelo lado assim do desgaste que o Everaldo tem com a torcida, beleza que ele anotou alguns gols importantes, mas era um cara que fez muitos jogos ruins na temporada passada. Tanto que esse início de ano aí não vem se titular absoluto, tem sido acionado nos jogos e tudo mais, mas é um cara que meio que perdeu esse status. Então o Stupinhan chega para brigar por isso aí, e na minha visão, tendo essa situação, esse desgaste do Everaldo, ele chega tomando a frente nessa briga por posição. Claro que na cabeça de Rogério Ceni, ele pode ser que ele pense diferente, que coloque o Stupinhan ali para brigar nos treinos com o Everaldo e aí com o tempo vá ganhando essa participação nos jogos, mas eu vejo por aí essa questão. E o Stupinhan, assim, pelo pouco que pude ver dele, assim, pesquisando, né, Bahia saiu o nome, o cara que o Bahia estava interessado, o característica, ele em alguns pontos se assemelha um pouco ao Everaldo, ser aquele centroavante brigador, que tem presença dentro da área, mas ele não parece ser tanto um cara tão participativo com a bola, assim. É um cara que vai pisar na área com 1, 2 toques, tentar resolver, uma finalização, fazer um pivô para achar alguém, mas não é um cara que vai ter toda essa qualidade saindo da área para poder participar do jogo. E aí, diante disso, eu acho que essa presença de área forte que ele tem, jogo aéreo, também está brigando ali, puxar a marcação dos zagueiros, acho que é algo interessante que o Rogério vai poder explorar. Tanto que nesse início de temporada, iniciando as partidas sem um centroavante e tendo um ataque ali bastante imóvel, imagino que já serve como uma variação interessante que ele vai poder fazer. Porque ali na frente tem Tassiano, Biel, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas que pisa na área também. Acho que é algo que o Bahia tem mostrado esse grande volume de jogo com esse estilo, mas em alguns momentos vai encontrar dificuldades que vai precisar de alguém de mais força, mais presença de área, de um cara para ser um toque só na bola e tentar fazer o gol ali. Eu acho que o Stupinhan pode acrescentar nisso. Agora, assim, para dizer que vai ser uma contratação que já vai chegar e assumir o status de titular rapidamente, que vai engatar, vai engrenar rápido no time do Rogério Ceni, aí acho que é preciso ter um pouquinho mais de calma e esperar para ver o desenvolvimento e a adaptação dele também, né, no time do Bahia.
porque a gente vê assim, até traçando um pouco um paralelo, apesar de algumas características diferentes, teve o Rodallega, quando chegou no Bahia, colombiano também, que teve um início muito bom, teve aquele jogo contra o Fortaleza, que marcou 4 gols, se eu não me engano, e aí passou por um grande período de seca, depois até ajudou no início da temporada seguinte, caiu um pouco de desempenho na Série B e não teve tanta participação, tanta relevância naquele acesso do Bahia, mas equilibrar, saber equilibrar. Também não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno também. Ter calma, deixar o cara se adaptar, desenvolver e ver o quanto que ele vai poder acrescentar ao estilo de jogo do Bahia hoje com o Rogério Ceni. Pois é, Minhoca. Inclusive, o que o Klinsmann falou, até antes de começar o programa, eu fui ver os highlights, né, do Oscar Estupiñán, né, no YouTube, e realmente, dos gols que ele marcou, basicamente todos é com um toque na bola só. É um jogador que... E a maioria dos gols foram próximos à pequena área, inclusive, né? É um centroavante ali muito de área mesmo. No Hull City ele teve 13 gols e uma assistência, né, o que já demonstra que ele talvez não seja tão participativo assim, fora da área. Mas tem experiência aí, né? Jogou na Inglaterra, estava no Metz da França, inclusive, só corrigindo, tá? O último time dele não foi o Hull City, foi o Metz, emprestado pelo próprio Hull City, né? Não conseguiu jogar bem lá, só fez seis partidas, não marcou gol, e agora vai tentar se recuperar na carreira no Bahia. É um perfil interessante para o estilo de jogo, assim, um atacante mais para botar a bola para dentro, né? É um meio de campo que cria bastante, então tem um cara ali que aparentemente não vai precisar de muitos toques ali para balançar as redes, né? E é um jogador que talvez no futebol brasileiro sempre tem aquela história, né? O cara é da Europa, enfim, aqui no Brasil a chance de sobrar é muito grande. Não sei se é o caso do Estupiñán, né? Que vem da segunda divisão da Inglaterra, apesar de ser um campeonato muito forte, não sei se o brasileiro é pior que o francês, né? Onde ele estava lá no Metz. Porque eu acho que não é assim, obviamente eu acho que talvez o campeonato francês seja melhor ainda em termos de alguma estrutura e dependendo de alguns times também dá para dizer que é até melhor do que o futebol brasileiro. Mas eu estava até acho que essa semana quando teve a confirmação que o Rames pediu para sair do São Paulo, né? E eu lembro na época, eu como torcedor de São Paulo, eu falei assim, eu acho que é uma grande, não vou nem falar a palavra, certo? Mas é uma grande besteira que o São Paulo está fazendo em contratar o Rames Rodrigues. Porque eu não vejo futebol nele há um bom tempo, né? Eu não sei o caso do Oscar Estupiñán, até porque, enfim, né, a gente tenta assistir o máximo de jogos possíveis, né? E não vai ser o Hull City ou o Mets que vai ser equipes que a gente vai lá acompanhar com detalhe. Mas é um jogador que tem alguns bons números, né? Como você citou aí. Às vezes, ver esses vídeos de highlights dá sempre uma falsa sensação de que o cara é perfeito demais, né? Então você sempre tem que ponderar, porque todo cara no highlight é Pelé, vídeo né? highlight é mais para ver a característica do jogador, A né? característica, como você citou, mais né? faz, né? O fato de fazer o gol num toque só, isso é uma característica que ele tem. Mas, e aí eu vou pegar pela uma entrevista do Rogério Ceni, acho que talvez 2 coletivas atrás de pós-jogo. Eu acho que foi quando ele abriu para o pessoal, né, da mídia independente. E aí ele falou assim, alguns nomes eu sei que é o que o grupo quer, no caso o grupo City, né? Esse perfil de atleta. Eu não sei se teve o aval do Ceni para essa contratação, porque se ele é realmente um jogador de área, eu acho que ele não vai se adaptar ao modelo Rogério Ceni, porque o Ceni não gosta de um camisa 9 apenas, né, para dar um toque na bola e fazer gol. Ele precisa participar na marcação, a não ser que ele seja um exímio finalizador, um cara tão perfeito assim a ponto de o time meio que jogar para ele, sabe, para ele definir as partidas. Eu acho que se for só um jogador mesmo, tem que esperar a bola chegar no pé para realmente ser o cara para empurrar a bola para dentro. Eu acho que não vai se adaptar tanto à maneira como o Rogério Ceni costuma trabalhar, né? Quando chegou o Elton Paulista aqui, ele fez o Elton Paulista às vezes até jogar. Ele jogava com o Júnior Santos na época quando ele chegou. O Júnior Santos era o camisa 9 do Fortaleza
E era o Wellington Paulista jogando quase como um 10, jogando atrás do Júnior Santos, por exemplo. Então, na ideia que eu vejo que o Ceni pode estabelecer com ele, é um jogador que precisa fazer muitas funções em campo. Não é apenas o 9 parado na área, é um 9 que seja móvel, um 9 que faça pressão na marcação, né? Ou faça pressão, aliás, na saída de bola do adversário. Então, vamos ver se na prática vai dar certo. E é um jogador que, enfim, pelo menos tem boas estatísticas de número de gols, se você projeta, né, para o futebol brasileiro. 13 gols, por exemplo, numa liga brasileira, é um dos destaques do Brasileirão, não tenha dúvida. Ô, Minhoca, e... Pode falar, Cris. Rapidinho, Fábio, só para acrescentar, dentro desse aspecto dele se adaptar ao estilo de jogo de Ceni, eu acho que realmente, como tu falou aí, Rogério gosta de um cara que seja muito participativo, que corra, pressione. Eu acho que, assim, se o Estupiñán, vamos dizer assim, é um centroavante mais grosso, mais caneludo, ele sendo esse cara que consiga ajudar sem bola, acho que, assim, é mais meio caminho andado para ele poder agradar o técnico e poder dar conta, ter chances e tudo mais, porque se é um cara paradão demais, mas mesmo que ele seja grosso, mas se ele participa sem bola, ajuda a pressionar, se movimenta bem para criar espaços, acho que é algo que, assim, para Rogério vai garantir, ó, tu vai ter tua minutagem em campo porque tu faz isso. Acho que isso daí vai pesar bastante. Mesmo que ele não crie, né? Até porque o Bahia já tem muita gente que cria, né? Então talvez não precise de um centroavante que ajude ali a também criar jogadas. Mas se ele, como você disse, Clisman, se ele compensar na disciplina tática em relação à marcação, pode ser que... Porque aí, Fábio, só rapidinho, até para te corrigir. Uma coisa são os jogos que o Bahia teve até aqui, né? Boa parte onde o Bahia é dominante. Numa Série A, contra um Internacional, fora de casa, sabe? Contra um Grêmio, contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra o São Paulo. É um outro tipo de jogo que o Bahia... Acho que é importante o Bahia desenvolver esse jogo mais ofensivo que ele está estabelecendo, certo? Para determinados jogos de confronto, e aí tudo na base da teoria, né? De igual para igual, ou, no caso, o adversário inferior a ele, ele pode predominar isso que ele está conseguindo fazer no começo da temporada. Quando vir outro tipo de jogo, aí é uma outra maneira como o Ceni ainda vai também observar. Quando é que o Bahia não vai ter tanta posse assim? Ou até mesmo o Bahia tendo a posse, mas um sistema defensivo melhor executado, entendeu? Então são situações ainda que esse Bahia ainda precisa ser testado. É um time que vem jogando muito bem no começo da temporada, mas ainda é muito cedo para a gente ter garantias do que é que funciona e do que é que não funciona. Tem um comentário aqui do Monza Calazans, ele fala que várias bolas no jogo do Bahia passam pela área adversária e ninguém finaliza. Everaldo, apesar de ser um bom centroavante, não fica tanto na área. Se a bola chegar nele, ele broca. O cara talvez seja o Estupiñán que ele está falando aí. Vamos ver, né? Mas certamente tem alguma lógica por trás da contratação, né? Certamente o Rogério Ceni tem alguma maneira de aproveitar aí o Estupiñán, apesar de não ser o atacante dos sonhos, mas se você pegar o Grêmio, né, que estava atrás de alguém para substituir o Luis Soares, contratou o Douglas Costa, o Diego Costa, melhor dizendo. Então é uma prova que também não está tão simples, né, Clisman? Você trazer um centroavante hoje para o futebol brasileiro que também seja indiscutível. Não, exatamente. E, assim, vários clubes têm tentado buscar isso no exterior. A gente vê ano passado o Vasco, que sofreu tanto com o ataque, foi buscar o Verratti lá na Argentina, trouxe o cara chegou e resolveu. Então, assim, é complicado. E a galera, para achar um centroavante hoje que realmente chegue e faça a diferença, tem que abrir muito o bolso, tem que gastar. O Grêmio aí tinha o Soares, mas aí o reserva era um garoto da base, que aí, querendo ou não, cai muito o nível. Chega agora o Diego Costa, que é um cara que tem seus problemas ali, principalmente de relacionamento dentro de um elenco e tudo mais, mas acho que o único técnico possível que poderia, vamos dizer assim, botar entre aspas, domar esse cara seria Renato Gaúcho, e vamos ver o que é que no Grêmio ele consegue fazer.